Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Muito boa tarde, são 4h05 aqui em Belo Horizonte, no Alto da Serra. Começando agora o programa Educação é para Todos, como acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde. Nós falamos sempre sobre a educação com um tema relevante que vai tangenciando a educação, sendo um assunto sempre relevante para o ensino e para o desenvolvimento das pessoas. Hoje um dia muito especial, nós já estamos em dezembro e o mês de dezembro ele já é um momento para fazer a reflexão sobre os planos para o ano que vem. Você voltar a estudar, um plano para você pensar na sua programação estudantil, pensar num curso, num EJA, num Enem, pensar num concurso público, pensar em uma matrícula numa faculdade, enfim, você retomar os livros e aprender, porque a educação ela é transformadora e a partir da educação é que nós podemos desenvolver uma sociedade e formar a consciência cidadã. A educação superior no Brasil, ela é historicamente elitista, mesmo com importantes avanços, ainda assim ela continua sendo um muro bem alto para quem vem das comunidades. E como todo obstáculo de difícil ultrapassagem, é preciso ajuda, mas não é qualquer ajuda. Ajuda de quem entende quem precisa. E assim ter uma forcinha para realizar o seu sonho de uma formação acadêmica, uma formação profissional. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no programa Educação é para Todos com Ariene Cabral e Frei Igor, da rede Educafro Minas, uma organização educacional que visa a inclusão popular do ensino superior. E você pode fazer parte disso, hein? A Educafro, ela é uma rede de cursinhos pré-vestibulares, uma rede comunitária, fundada no ano de 2000 e que segue as reflexões dos movimentos negros e antirracistas. O objetivo principal é inserir e garantir a permanência das populações negras, indígenas, migrantes, LGBTI+, e das camadas populares nas universidades. Além do cursinho, tem programas de bolsas de estudo com universidades particulares. Começa agora o programa Educação é para Todos. É um tema relevante para a educação. Através do 996611067, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem por escrito ou uma mensagem de áudio para participar desse tema. Hoje o tema é quente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a gente refletir sobre a educação no Brasil. Muito boa tarde, Ariene, boa tarde, Igor. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de participar do programa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Favela Autêntica FM 106.7. Agradeço desde já o convite, professor Luiz Flávio, a toda a coordenação da rádio e a todos os ouvintes que nos escutam daqui do Alto da Serra. Meu muito boa tarde. Saiba que é um prazer imenso estar aqui hoje, nesta tarde chuvosa, neblinada, para falarmos do acesso de pessoas negros e negras nas universidades públicas federais do nosso país. Boa tarde, Ariene. Boa tarde a todos e todas, bons ouvintes, obrigado pela oportunidade, nós agradecemos sempre e é um prazer sempre estar com vocês aqui hoje, falando desse projeto que é tão lindo e tão necessário para a nossa comunidade. Que bacana, né? A gente poder discutir assuntos tão relevantes para a educação e para a sociedade, né? Que é um programa de educação que trata desses assuntos como essa pauta de hoje. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês sobre o que é o Educafro. Aliás, um nome sugestivo, um nome muito interessante. E como é que começou essa história e para onde que ela pretende chegar? Bom, a Educafro Minas, ela é um pré-vestibular comunitário, né, que segue a reflexão do movimento negro e antirracista, que tem por objetivo principal inserir e garantir jovens da camada popular, periféricos, dentro das universidades públicas e privadas por meio de bolsa.
Os núcleos da Educafro foram surgindo a partir do ano de 2000, mas já tinha uma proposta da província Santa Cruz, que é a nossa mantenedora, que logo daqui a pouco a gente vai falar quem é, né? Com a presença do Frei Igor aqui. E surgiu através do Frei, que estava no provincial daquele ano. O Frei Luciano Brode, que trouxe esse projeto, que teve o intuito de criar um projeto de pré-vestibular comunitário dentro, né, aqui em Minas Gerais. E aí ele teve uma conversa, né, com o Frei Davi, que é de São Paulo, que tem o nome Educafro, e ele falou assim, por que vocês não levam o nome, mas que vocês serão independentes, né, que terão um projeto independente, e nós trouxemos o nome, mas o projeto é coordenado de maneira independente da Educafro São Paulo. É Educafro Minas, né? Isso, Educafro Minas hoje. E o primeiro núcleo fundado pela Educafro Minas foi em 2003, que tem o nome Águia, que fica no bairro São José. Inclusive, quem quiser fazer uma visita, só entrar em contato com a gente. É um núcleo lindo, é um núcleo super independente, né? Que tem um espaço completo. E esse foi o primeiro núcleo criado da rede Educafro Minas. Frei Igor, me diga aí, como é que começa essa história para você? A Educafro Minas, ela remonta à década de 80 e 90 na Baixada Fluminense, com o Frei Davi. Se nós olharmos depois nas redes sociais, nós vamos conhecer essa pessoa. É um homem negro, né, religioso, influente na nossa sociedade atual. E foi o seguinte, ele em visita às escolas, ele perguntou para os jovens, né, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, porque ele faz parte de uma província chamada Imaculada Conceição, que abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e, bem, eu acho que é isso. E aí ele, morando no Rio de Janeiro, perguntou para os jovens quem queria ingressar na universidade. E de uma sala, assim, mais ou menos de 30 jovens, só 3 levantou a mão. E ele falou assim, mas por que não é desejo de vocês, jovens daqui da periferia, entrar na universidade, fazer um curso superior? E aí muitos jovens falaram assim, olha, Frei, nós não temos condições. A universidade é cara e o acesso é difícil. Se a gente chega a entrar na universidade, a gente não tem como se manter lá. Então, nós pensamos a vida de outras perspectivas. E aí o Davi, iluminado por muitos ideais, e a gente não pode perder essa reflexão do movimento negro, principalmente da década de 80, que teve o seu auge aqui, o expoente no Brasil, ele cria juntamente ali com os frades a rede Educafro. E aí a rede Educafro nasce em São Paulo com esse objetivo de garantir a entrada dos jovens nas universidades, né? E para que eles pudessem também compatibilizar e ganhar e ter acesso ao ensino superior, que a gente sabe que não é uma questão muito simples. O professor começava o programa dizendo que o acesso ao ensino superior no Brasil hoje é elitista. Nós sabemos muito bem das dificuldades que é para um jovem de periferia, negro ou uma mulher negra pobre, né? Pobre, manter-se dentro de uma universidade. O negócio não é ser negro, nem na periferia. O problema é ser pobre, né? Pobre. Mas a gente também não pode esquecer de falar da racialidade, né? Porque a racialidade perpassa por todo o projeto da Educafro Minas. E a gente sabe que a maioria das pessoas pobres e periféricas, né, da nossa cidade, do mundo, né, são pobres. Então a gente não pode deixar de falar sobre a racialidade, porque o nosso pré-vestibular não é só um pré-vestibular comunitário, né? A gente segue a reflexão do movimento negro e das bases, dos 4 pilares que rege a Educafro Minas é a nossa matéria de negritude, cultura e cidadania, que é a matéria principal da rede, que a gente aborda raça, direitos humanos, lugar de fala, racismo estrutural, racismo recreativo, religiões de matriz africana, tudo isso dentro do contexto, né, das periferias, dentro do contexto da igualdade de gênero. Então, tudo isso perpassa pela Educafro Minas. O próprio nome já está inserido. Aliás, o nome é sugestivo, né? Excelente, né? Educafro, já falou tudo, né? É autoexplicativo. Agora, vamos falar da Educafro? Como que é a dinâmica no dia a dia? Como que são os cursos, a programação de aula, a quantidade de alunos?
os professores, o conteúdo programático, né? O que nós podemos falar sobre isso? Primeiramente, a Ariane tem aqui os dados que ela vai apresentar para nós, mas situar a Educafro dentro que é um projeto dos franciscanos de Minas Gerais, Educafro Minas, né, dos freios religiosos, e existe um espaço, né, na Avenida Amazonas, no centro, número 314, que chama Centro Franciscano. No Belmonte? Bem no centro, ali perto, na Praça 7 Na Praça 7, né? Na Praça 7 mesmo. É bem próximo, né? E no número 314. E aí lá é o Centro Franciscano de Defesa de Direitos. E dentro desse centro se encontra a rede Educafro Minas, que é mantida pelos frades, e ali acontece todo o gerenciamento dos núcleos, dos pré-vestibulares que vão surgindo, e quem faz esse acompanhamento detalhado e dinamizado é a Ariane. As salas de aula são lá na Amazonas, na Praça 7? Não, na Amazonas funciona somente o que nós chamamos de sede. O escritório, vamos dizer assim. A inteligência fica lá, né? Bom, o centro nervoso. eu acho que... Aí nos bairros, né? Eu entendi isso. Aí tem as salas de aula, onde acontecem, na prática, Sim, as aulas. Como que acontece? Justamente. Bom, a Educafro, ela é composta por núcleos, né? Que são espaços coletivos de construção de conhecimento, de emancipação, de empoderamento, não só de jovens, mas de pessoas mais velhas também. Hoje, atualmente, nós estávamos com 15 núcleos de pré-vestibular, mas antes da pandemia nós atuávamos com 23 núcleos de pré-vestibular comunitário espalhada por toda Minas Gerais. Poços, Ipatinga, Divinópolis, Ibirité, Betim, aqui na Savassi, no bairro São José, no bairro Providência, todos esses núcleos que fazem a rede Educafro Minas. Eu falo muito de que eu sou muito grata a quem veio construir o projeto antes de mim, pois sem essas pessoas esse projeto não sairia, né? Então, a Educafro não se faz pela Ariane sentada ali na sede, mas a Educafro se faz por todas as pessoas de boa vontade. Porque através desses 4 pilares que a Educafro sustenta, nós temos o voluntariado. E sem essas pessoas, a Educafro não poderia acontecer, porque a Educafro é uma construção coletiva. Então, os núcleos eles só acontecem pela boa vontade, por pessoas que lutam e, de fato, acreditam que a educação pode transformar a sociedade. Então, esse é o objetivo da Educafro. Ela funciona com núcleos que são formados em lugares, em escolas, em casas de religiões matriz africana, dentro do próprio convento, em universidades. Nós temos uma parceira, que é a Faculdade UNA, que tem um núcleo lá. Nós temos uma parceira também, que é a Faculdade Arnaldo. Nós temos também os nossos bolsistas dentro das faculdades. Então, nós utilizamos de apoio e parceiros para construir os núcleos da Educafro. Se tiver uma pessoa de boa vontade que queira construir um núcleo, vai ter um núcleo da Educafro. Nós vamos levar a Educafro para essa comunidade. São quantos estudantes? Em torno de 200 estudantes. Neste momento? Neste momento. Na verdade, já encerramos, né? Porque o Enem já passou, agora nós vamos começar a partir do ano que vem. A Educafro funciona como autogestão, né? Cada núcleo vai ter um coordenador que vai dialogar com a sede para a gente promover, né, esse núcleo. Então, eu falo muito também porque a Educafro, ela não é só um pré-vestibular, ela é uma grande família. E tem a evasão dos nossos educandos, porque a gente sabe dos desafios, das dificuldades que esses jovens têm de não só inserir esses jovens, mas de permanecer dentro dos núcleos da Educafro, permanecer dentro das universidades. Retenção é um processo difícil da escola pública, da escola privada, e num projeto como esse também não vai ser diferente, né? Agora, desses alunos que estão participando, todas as aulas são presenciais? Ou tem alguma atividade que pode ser feita online para poder fazer um hibridismo aí no processo de ensino e aprendizagem? Bem, com a pandemia a gente aprendeu que existia esse modo online de dar aula, né? É verdade. Então, até se reunir, hoje as coisas, alguns processos mais burocráticos a gente resolve online. Mas a rede Educafro, ela, pela sua extensão e os seus núcleos, que são, né, autogestão
e voluntariado, nós percebemos que durante a pandemia a evasão foi muito maior, porque o acesso que a gente acha que é comum hoje, todo mundo tem um celular e internet. Acesso e acessibilidade são coisas bem complexas. Não né? tem mesmo. Isso não é mérito, fala, exclusividade de vocês, né? A educação como um todo, ela teve uma grande evasão pela dificuldade que foi fazer a transformação do ensino presencial para o ensino remoto emergencial, né? Isso. Então, as pessoas muitas vezes não tinham um aparelho para conectar, não tinha conexão, não tinham acesso, né? Não tem Wi-Fi, não tem um aparelho nem um celular para poder. Então ficou difícil, né? Ficou difícil e como você muito bem disse, isso tornou muito mais precário, né, a forma de ensinar, e ainda muita gente que tinha que trabalhar e depois ficar horas ali na frente da tela do computador, isso foi ficando exaustivo. Hoje, na rede Educafro, acontece pouquíssimas atividades de modo online, mas nenhum grupo funciona online. Não. Nenhum núcleo funciona online. Justamente porque a gente preza, quando ela fala de negritude, cultura e cidadania, nós prezamos por demais por esse contato. Prezar por esse contato físico não é ser indiferentes à situação de pandemia que nós estamos aqui. Com certeza. Claro, né? Então, assim, é sempre roda de conversa, saraus, encontros, formas múltiplas da gente fazer acontecer esse crescer humano, né? Então, assim, mais do que acontece online, talvez seja questões muito mais internas do que, de fato, a aplicação do conteúdo em si. Quando a gente pensa na educação feita num processo sob o ponto de vista social, né, que é uma ONG, né, é uma instituição não governamental, ou seja, como tem uma mantenedora, mas mesmo assim os recursos eles nunca são suficientes, né, para prover tecnologia. E como é que funciona aí o processo pedagógico, né? O corpo docente ele é feito por quem? Quais são os profissionais? Bom, como eu já disse, nós funcionamos com a autogestão. Cada coordenador do seu núcleo, juntamente com a sede, vão buscar pessoas voluntárias que queiram se voluntariar para ministrar uma aula. Especificamente, essa pessoa não precisa de estar formada para poder dar uma aula. Se a pessoa tem um conhecimento, tem a boa vontade, tem um intuito de colaborar com esses jovens que de fato querem ali ingressar no ensino superior, esse educador vai fazer parte da rede Educafro Minas. Claro que esses educadores vão passar por formações, né? Vão passar por conversas e diálogos para entender a dinâmica da rede Educafro Minas. Nós sabemos o tanto que é desafiador, né? Conseguir professores e educadores de todas as matérias, tendo em vista que todo o trabalho desenvolvido na rede é de forma voluntária, mas sempre nós buscamos ou algum projeto também pensando em projetos de extensão, buscando jovens, porque aquela pessoa que ingressa na Educafro como educador não quer sair mais. Essa é a realidade, porque o projeto é um projeto tão lindo e tão gratificante que aquela pessoa que está ali não quer sair. E acontece muito também daquele aluno, daquele educando, que foi educando no núcleo, hoje ele retorna como um educador. Interessante. Agora vamos na parte mais importante que tem, que é como eu faço para poder ingressar nesse processo. Eu quero fazer um Enem, eu quero prestar fazer um curso. Além do Enem, tem outro também ou só tem o Enem? Acontecia também aquele programa Reveja, né? Para que as pessoas pudessem completar o ensino médio. Também enseja, né? Isso. Enseja. Tá, mas no caso aqui do Enem, eu quero fazer um cursinho no Enem. Aí eu chego lá, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou procurar? Como que eu faço? Bom, para se tornar um educando, né, do cursinho pré-vestibular, primeiro você vai acessar as nossas redes, que tá lá, @EducafroMinas, no Instagram e EducafroMinas no site, que lá nós vamos passar todas as informações. As inscrições vão acontecer a partir de fevereiro do ano que vem. Cada núcleo vai abrir uma inscrição de acordo com a realidade da sua comunidade. Por exemplo, o Núcleo Marielle, que vai fazer inscrição lá no bairro Providência. Esse núcleo pode fazer a inscrição presencial ou a inscrição online.
Então, esse educando vai procurar um núcleo que melhor lhe atende. Se é, por exemplo, em Betim, vai entrar em contato com a sede, vai perguntar como que faz a inscrição em Betim. Ariane, que dia que vai ser a inscrição de Betim? Que dia que vai ser a inscrição em Ibirité? Que dia que vai ser a inscrição aqui do centro? Então, assim, todos esses núcleos vão colocar datas e dias para inscrições. Como a gente encerrou, essa semana nós estamos encerrando o calendário, né? Então, a partir do ano que vem que nós vamos entrar em contato. Nós vamos deixar também o nosso telefone de contato e Pode as falar nossas agora, redes sociais. pode falar agora. O telefone de contato é 9908-5486. Repete, por favor. 9908-5486. E a rede social é @educarfrominas para o Instagram e o nosso site é educarfrominas.org.br. Muito bem. Agora, continuando sobre esse aspecto que você está colocando aí, dos núcleos, que eu achei interessante isso, porque você tem várias formas, quer dizer, você não tem que deslocar apenas para o centro da cidade, lá na Praça 7, lá na sede. Você tem outros lugares, como Ibirité, né? Então, quais são os lugares que você pode dizer aí quais são os pontos? Você tem uma colinha aí? Uma colinha aqui, claro, né? Porque são 14 núcleos pré-vestibulares. Então vamos falar um por um, E com o intuito de criar mais novos pré-vestibulares, né? Como a gente está fazendo com a UENG de Carangola, como nós estamos criando novos núcleos para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Vamos lá. Nós temos o Núcleo Ação e Ousadia em Ibirité, nós temos o Núcleo Águia no bairro São José, nós temos o Núcleo Foco no Futuro em Betim, nós temos o Núcleo Guimarães Rosa, nós temos o Núcleo Marcos Garvey aqui no aglomerado da Serra, que ano que vem, se os meninos do Roots quiser, nós vamos voltar com esse núcleo, porque foi um núcleo maravilhoso, foi um núcleo potente. Lá nós trabalhamos com Enseja e foi um núcleo, assim, todos os alunos que participaram do pré-vestibular para concluir o ensino, conseguiram concluir o ensino, e isso foi muito gratificante para a gente e para os nossos educadores. Nós temos o Núcleo Maria Magela dentro do Colégio Santo Antônio, nós temos o Núcleo Una, que fica dentro da Una, nós temos o Núcleo Florescer em Divinópolis, o Laudelina Campos de Melo em Poços de Caldas, nós temos o Núcleo Sankofa em Uberaba, nós temos o Núcleo Décio Andrade em Passos e nós temos o Núcleo Atitude em Ipatinga. Tá. Na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui nós temos o bairro São José. No bairro Providência, na Savassi. E ali E a Serra? Serra ainda não. Aqui no aglomerado da Serra, que é ali junto, em parceria com os meninos do Roots Ativa. Uhum. E nós temos também o Núcleo Una, que fica ali na Una Aimorés. Mas todos esses contatos e todos esses lugares que eu falei aqui, a gente passa pela sede para a gente poder fazer a inscrição, fazer... É uma questão saber. sobre o ponto de vista... Sim, até para a gente contabilizar burocrático. quantos educandos que nós tivemos na rede, para a gente ter a inscrição, mas cada núcleo é independente. Cada núcleo vai escolher seu professor, cada núcleo vai escolher como que faz para inserir esse educando. Porque, por exemplo, no núcleo de Betim, em 2019, nós tivemos 90 inscrições para participar do pré-vestibular, não foi, Frei? E ainda com lista de espera. Então, a gente sempre vai fazer uma análise socioeconômica desse educando, fora as outras, né? O que precisa Quando é que vai abrir as inscrições para o próximo Enem? Para o próximo Enem? Não, para o próximo pré-vestibular, né? Vai ser a partir de fevereiro do ano que vem. Fevereiro? Então... fevereiro do ano que vem. Agora, nesse momento, a gente está um pouco organizando, porque o que acontece? Do mesma forma que nós temos os núcleos que funcionam, para manter esses núcleos, é importante demais que nós tenhamos os professores voluntários. Sim. Então, que também a gente convida aquele professor que está nos escutando, que pode contribuir de alguma forma, semanalmente, na ajuda de algum conteúdo que seja preparatório para que os nossos jovens possam ingressar. A gente, inclusive, somos todos respaldados por termo de voluntariado, que a lei hoje permite, acho que 4 horas semanais, se eu não me engano, né? Então, nós trabalhamos a partir disso. E o nosso intuito é que a rede Educafro Minas possa se expandir. Então, quando nós falamos aqui desses núcleos,
cada um deles tem suas particularidades. Existem núcleos que têm que fazer ações sociais para pagar, por exemplo, sua água e o seu aluguel, ou para comprar um material de limpeza, ou eles fazem ali uma junta coletiva e mutirão, trazem um lanche. Outros funcionam, por exemplo, nas dependências do Colégio Santo Antônio. Outros funcionam em alguma casa religiosa, tem uma assistência por meio de irmãs, freis, ou no salão de uma paróquia, no salão de uma igreja protestante, ou tanto faz. O objetivo principal é que se tenha um grupo, né? Aí vamos supor, juntou 10 jovens, querem preparar para o Enem, conseguiu aí uma forma mínima de logística. Às vezes tem núcleos que começam somente com o professor de matemática e português, reunindo aos sábados, por exemplo, de 13 às 17 horas. É uma possibilidade que isso aconteça também. Ou seja, não que tenha que ser sistematicamente de segunda a sexta, de tantas a tantas horas. Essa questão da autogestão possibilita essa leveza que é própria da educação. Eu acho que esse programa traz isso, Educação para Todos, justamente qual é a leveza que a educação nos dá. E a Educafro, ela preza por isso. E prezar por isso é atender e levar aquele conteúdo no lugar que ele precisa chegar. Porque às vezes o jovem que trabalha durante o dia, à noite, ele está super cansado. Às vezes ele tem um sábado para estudar e é ali que a gente atua. Sim. Olha, nós estamos aqui conversando com a Ariane Cabral e o Frei Igor, Programa Educação para Todos, recebendo hoje um tema muito interessante, que é o Educafro Minas. Você pode participar pelo 996611067, enviando a sua mensagem de texto ou de áudio, e vamos participar do programa aqui fazendo perguntas e aproveitar a presença deles aqui para explorar ao máximo essa ideia do Educafro, que é um importante movimento capaz de desenvolver a tecnologia da educação de uma maneira bem leve, né? De uma forma inclusiva, né? De uma forma, vamos falar assim, mais simples possível, mas com objetivo. Objetivo de passar no exame do Enem, um vestibular, um processo de aprendizagem mesmo, né? Então, eu vou dizendo para vocês assim, quando começar as aulas, quer dizer, agora do período de dezembro agora até janeiro, eu não vou ter aula. Eu só vou ter aula só em fevereiro. E quantas vezes por semana? Ele falou no sábado. Mas e durante a semana também tem aula? Sim, as aulas acontecem, a maioria das aulas acontecem no período da noite, né? De 7 às 22 horas. Mas lembrando que a gente trabalha de acordo com a comunidade. Se a comunidade consegue ter aula de 6 às 9, de 7 às 10, de 7 às 8, é a realidade daquela comunidade, é a realidade daqueles jovens, daqueles educandos que nós atendemos. Esse período é um período de férias, né? Até para os nossos educadores poderem descansar, né? Porque a gente sabe o tanto que vem sendo desafiador, não só no pré-vestibular, mas em toda a educação, toda a extensão da educação. Ainda mais que nós tivemos mais cortes de verbas para a educação, a gente sabe o tanto que é desafiador. A Educafro, ela não segue um automatismo da educação em si, mas a gente usa o método pedagógico principal, que é o método da educação popular, que Paulo Freire trouxe para a gente. Eu gosto muito de uma frase que Paulo Freire fala, ele fala assim, que quando a gente muda a nossa realidade, a gente não muda só a nossa realidade, mas a gente muda a realidade de todos aqueles que estão ao nosso entorno. E é isso que a Educafro faz. Essa grande família faz a transformação na vida de um educando, faz a transformação na vida de um educador. E não só através dos estudos química, física e matemática, mas também através da nossa matéria de negritude, cultura e cidadania, para fomentar nesse educando, para fomentar nesse educador um pensamento crítico. Não só o educando aprende com o educador, mas o educador também aprende com o educando. O processo de ensino e aprendizagem, ele é calcado em cima do professor, não ocupando mais aquele lugar do saber, mas o professor na posição de mediador, de facilitador, né? E esse que é o grande papel. E quando você tem ali a comunidade trabalhando, com a participação dos alunos como protagonistas, essa que é a diferença entre a educação tradicional e a educação moderna, vamos dizer assim, porque os alunos, eles são agora os protagonistas, né? E trabalhando com uma realidade
prática, da sua vivência pessoal, né? Da sua realidade, e ali sim colocar os conteúdos pedagógicos misturados com a prática. E nesse sentido, o Educafro ele parece ser algo muito providencial para poder introduzir esses elementos de experiência do aluno com a prática social que ele vive e ali inserindo os conteúdos pedagógicos. Como é que é esse processo que o Educafro faz para o engajamento dos alunos, para a gente evitar aí a evasão? É interessante, professor, porque o que você diz, nós traduzimos pelo nome de autonomia. Nós prezamos por demais pela autonomia do sujeito. Sim. Eu penso que a educação é uma das formas maiores e mais belas e bonitas de dar ao sujeito essa autonomia, né? É o que a gente diz todas as vezes quando a gente lê um livro, a liberdade do pensar, né? Você tem a liberdade de pensar. E aí, quando nós pensamos, enquanto educação, gestar esses núcleos para que possam se manter os nossos estudantes, manter também-se os nossos colaboradores, nossos voluntários, são vários os fatores que a gente já explicou aqui, que fazem com que não continue, mas para a permanência, inclusive nesse período agora de dezembro, janeiro, é um período muito importante, porque muitos que fazem o Enem até conseguem, às vezes, a bolsa, mas não sabem como lidar com isso. Então, é um momento de muita assistência mesmo para, olha, você tem que ter esse documento, buscar esse local. E aí nós temos uma questão que é uma iniciativa da Educafro Minas. O quê? Nós percebemos que muita gente que mora nas redondezas da cidade metropolitana, principalmente nos interiores, conseguem bolsas na universidade. Porém, como que essas pessoas se mantêm aqui em Belo Horizonte? Vamos supor, se alguém passa daqui jeito. E aí nós temos uma iniciativa que é uma moradia estudantil. A Ariane pode dizer com detalhes, né, de como ela funciona. Existe um edital que é aberto a cada ano para que esse jovem possa morar sem ter que pagar um custo financeiro, mas que ele tenha, assim, a capacidade de morar perto da universidade, também ao mesmo tempo ter uma possibilidade de emprego e assim concluir o seu ensino, o seu curso, o qual superior na qual se propôs. E agora, sempre vai ser para nós uma questão a evasão. Para todo mundo. Para todo mundo, né? E ainda mais quando se diz do pré-vestibular, principalmente nós falando da Educafro, porque como não se tem um vínculo financeiro, há muitas pessoas elas não levam aquilo até o fim. E aí a gente vê o mal que o capitalismo faz para a educação. Porque se você não paga, é como se você não tivesse direito, ou se você não fosse dono, né? Então isso ainda é um problema, porque a educação popular, ela parte daquilo que você disse. O professor é o mediador do saber, né? E quantos saberes são construídos a partir desta relação que nós temos. E aí, com essa moradia estudantil, nós conseguimos alçar algum voo para que pudesse ajudar com que esses jovens se mantivessem nos núcleos e fomentasse ainda mais o desejo de ir para a universidade, sabendo que após ainda tem mais um suporte. Olha, é um desafio para a educação a retenção do aluno no processo escolar. E a educação ela tem uma concorrência muito grande em função do barulho que a internet faz, do barulho que os games fazem, né, de reter a atenção das pessoas. Hoje é um desafio para a gente estudar e concentrar no estudo, porque está sempre uma rede social apitando ali, tirando a sua atenção e tirando o seu interesse. É muito melhor você assistir um filmezinho que está disponível na internet, né? É muito mais gostoso você ouvir uma musiquinha que está ali, no mesmo aparelho que você está estudando. Então, esse desafio não é uma exclusividade para a Educafro, mas é um desafio para a educação como um todo, em todos os aspectos. E aí, o que a gente pensa é nessa possibilidade de engajar o aluno, trazendo para ele uma recompensa por ele estar estudando, como, por exemplo, ações que não são necessariamente objetos materiais, mas de reconhecimento, de valorização, de incentivo, né? Então, a Educafro tem alguma atividade, você já falou aí que existe ali todo um movimento artístico e cultural no entorno da educação. Eu achei isso interessante para a gente conhecer melhor,
para saber se esse processo dos alunos ele é permeado, ele é acoplado com os aspectos sociais, com as práticas sociais de recreação, de desenvolvimento da cultura e juntar isso aos saberes. Bom, a Educafro tem uma escritora muito maravilhosa que eu gosto muito, que é a Bell Hooks. E ela fala da seguinte forma: acreditamos em uma educação que é revolucionária, libertária e emancipadora, que não reproduz sistemas de opressão como racismo, machismo, patriarcado, LGBTQI-fobia+, elitismo, classismo e que funcione com ferramentas de conscientização crítica, de modo que reflita nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça social e nosso amor pela liberdade. É esse pensamento crítico que a gente vem fomentando nos nossos educandos. E a Educafro, ela possui 3 encontros ao ano, que é o primeiro encontro é o encontro de núcleos, que é um encontro formativo, que nós vamos apresentar todos os núcleos, que os núcleos vão conversar, que os núcleos vão interagir e dialogar, explicando como que funciona a Educafro. E nesses encontros formativos, nós temos rodas de conversa, nós temos apresentações de performance, nós temos toda uma parte cultural também desenvolvida dentro da rede Educafro Minas, porque a gente acredita que a educação, como a arte, elas vêm salvando vidas e salvam muitas vidas. Esse é outro ponto bastante importante, né, Aline? Nós acreditamos muito que a vivência dos nossos educandos é a parte principal da Educafro Minas, pois sem a vivência deles, como que nós vamos aproveitar ali o ensino? Como que o educador também vai aprender com aquela vivência? E pensando também, como o Frei Igor disse anteriormente, na nossa moradia estudantil, é muito importante da gente falar daqui sobre as ações afirmativas, né? A Educafro, ela tem dedicado um imenso esforço, né, em toda Minas Gerais, né, em prol de políticas públicas, né, que vêm aí para a população negra, principalmente que visam garantir o acesso ao ensino superior. Esse é o objetivo da Educafro. Então, a gente já está aí tentando implementar outras políticas públicas, dialogando, conversando, buscando mais políticas públicas para que façam com que os nossos educandos tenham acesso ao ensino superior. E uma dessas ações afirmativas que a gente tem também é a nossa Moradia, que é um programa que oferece residência temporária a estudantes, imigrantes, né, que estejam matriculados em curso de graduação, que seja presencial, que seja aqui em Belo Horizonte, porque a nossa casa fica ali no bairro Xangri-Lá, que esteja em situação de vulnerabilidade e que atenda todo o requisito que esteja disposto no nosso edital, porque passa por um edital, passa por uma análise socioeconômica, passa por uma conversa com assistente social. Essa é a nossa moradia. Então, a gente faz todo um processo. A Educafro tem todo um processo, toda uma dinâmica, e quem entra, como eu já disse aqui várias vezes, quem entra não quer sair. Eles, por conta própria, como a evasão só acontece pela falta de acesso que os nossos jovens têm, porque muitos têm que trabalhar para poder ajudar em casa, ajudar os pais em casa, muitos têm que trabalhar porque não tem o que comer. E a gente fala isso. A insegurança alimentar é uma realidade de todos os núcleos, da maioria das pessoas que estão dentro da rede Educafro Minas. Por isso que elas buscam a rede e buscam como forma de apoio. E a Educafro é esse apoio. Que bacana, que bonitinho saber isso, sabe? É muito importante a vida de vocês aqui, porque ela dá um panorama muito importante para a expectativa daquela pessoa que quer voltar a estudar, aquela pessoa que quer vencer na vida, mas não tem por onde começar. Portanto, eu vou pedir para você repetir o número do telefone para que a pessoa grave isso e entre em contato com a Educafro para poder ter essa oportunidade. Sim, o telefone é 99908-5486. 99908-5486. As nossas redes sociais é @educafrominas no Instagram e educafrominas.org.br no nosso site. Quem entrar no nosso Instagram pode mandar mensagem que a gente também responde.
quem quiser também, e aí deixando a oportunidade para quem quiser criar um núcleo na sua região ou na sua comunidade. E aí eu vou falar agora os passos iniciais para criar um núcleo da Educafro Minas. Aí você pode estar entrando em contato. O primeiro passo para criar um núcleo da Educafro deve haver um grupo inicial de pessoas interessadas nessa proposta que nós colocamos aqui para vocês ouvintes hoje. Depois entrar em contato conosco na sede para conhecer de fato melhor a nossa proposta, para a gente saber se você se identifica com o projeto da Educafro, né? Então, nós vamos avaliar esse estudo, nós vamos publicizar para pessoas interessadas, educadores, apoiadores, sobretudo os nossos educandos, né? Existência, organizar reuniões ampliadas para conhecer, para montar uma carga horária, para montar uma dinâmica. E depois, logo em seguida, você vai ter uma carta de filiação, contrato de voluntário. Então, assim, tudo isso. E também conseguir um espaço. Pode ser uma escola, pode ser o fundo de uma igreja, o fundo de uma garagem, uma casa. Pode ser até na praça, gente. Porque é isso, a Educafro é isso. É esse movimento. São pessoas que querem, de fato, transformar a sua realidade. E é esse o projeto da Educafro. Nós estamos aqui no programa Educação é para Todos, recebendo a Ariane Cabral e o Frei Igor, lá da Educafro Minas. E o tema de hoje é falar sobre a educação de uma maneira assistiva, né? E você pode participar no programa através do 996611067, enviando a sua mensagem de texto ou de voz, para a gente poder participar aqui das conversas no programa. E agora eu vou chamar o áudio da Ângela, que vai participar aqui com a gente no programa. Alô, Ângela. Estou ouvindo o programa. Eu tentei fazer o supletivo na época que tinha, à noite, mas eu chegava da aula meia-noite, eu chegava do serviço e ia para a aula, era no salão da igreja aqui no meu bairro. Mas eu não consegui, porque de manhã eu não conseguia. Eu levantava e ia trabalhar, mas eu tinha que ter muita concentração, porque eu era cortadeira e costureira na época. Então, o corte das roupas lá era só roupa chique, roupa fina. Se eu estragasse um corte de roupa, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu parei de estudar. Hoje eu estou com 72 anos. Ângela, muito obrigado pela sua participação. Que depoimento lindo, né? Que bacana você falar sobre essa experiência. Muito obrigado por participar aqui do programa. E você que está nos ouvindo também pode passar a sua mensagem de áudio ou de texto para o 996611067. Programa Educação é para Todos, hoje com a Ariane Cabral e com o Frei Igor, falando sobre a Educafro Minas. Continuando a nossa conversa, vamos pegar a fala da Ângela e vamos entender do aspecto, como você mesmo já falou, Frei, da dificuldade que é estudar. Você sai do trabalho meia-noite e no outro dia você não é ninguém para ir trabalhar, né? Porque você tem um outro trabalho e mais um outro, e tem um ônibus lotado, tem a distância muito grande. Estudar não é fácil. Como é que a gente pode viabilizar essa possibilidade? Olha, quando escuto esse áudio, e obrigado, Ângela, pela sua participação, dois fatores são emergenciais que nós precisamos fazer esse recorte. O primeiro é esse recorte racial que nós temos aqui, né? Porque estudar no Brasil foi um privilégio e nós precisamos referenciar isso e dizer que quando começou a educação pública no Brasil, nós precisamos saber disso, e que negros não tinham acesso ao ensino, né? Nem público e de forma nenhuma. Então, sempre foi um privilégio da branquitude estudar, porque os negros foram colocados depois da década de 60. E um outro recorte que nós precisamos de ter é o recorte de gênero, né? Quantas mulheres hoje precisariam estar no ensino superior e não estão por questões talvez como a da Ângela, que precisa de trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, muitas mães solo que sustentam o lar, que tem ali suas crianças. Então esse recorte de gênero e racial é importante nós falarmos dele aqui, né? Nesse programa que nós falamos de educação. Sempre me soa aos ouvidos que a Educafro é uma forma de furar a bolha. Quando todos os pré-vestibulares que são pagos, que tem aí suas redes sociais bombando, e eles conseguem fazer o outdoor,
eles conseguem, de fato, mostrar que existem, mas que não dão possibilidades de ingresso, porque são pagos, e muita gente não tem como pagar, a Educafro Minas e tantos outros pré-vestibulares populares que tem, é uma forma de furar a bolha. Porque nós entramos também, furamos a bolha e começamos a participar desse sistema de ingresso nas universidades que hoje nós temos a prova do Enem. Então, preparar os nossos jovens para isso. E também preparar as pessoas já adultas, idosos, das diversas camadas, sejam indígenas, LGBTQIA+, enfim. É uma forma de furar a bolha. Só que a nossa agulha, às vezes, é muito pequena, sabe? O alfinete? O nosso alfinete é muito pequeno, porque você ir contra a maré é por isso todos esses fatores que nós já falamos aqui. Mas nós não podemos parar. E aí eu acho que o tema da resistência é o que garante essa educação e essa frequência. Eu dizia uma vez na sala de aula para os alunos, né, inclusive da Educafro mesmo, que se nós queremos resistir a qualquer forma de autoritarismo, de tirania, seja ela qual for, é estudando. O estudo nos faz ser a forma da maior qualidade da resistência é estudar. Então, hoje eu penso que nós temos aí esse meio de furar a bolha. E com isso nós trazemos também, eu acho que aqui o debate das cotas raciais, que são importantíssimos para nós igualarmos essa situação no Brasil. Por que eu falo aqui de cotas raciais? Porque nós estamos no momento de revisão das leis de cotas, né? Que ela já tem 10 anos, que era para durar somente 10 anos, mas nós vimos que as cotas raciais, elas ainda não demos conta de fazer com que, desigualando, nós pudéssemos igualar. Então, às vezes, muita gente fala assim, mas porque isso é privilégio. Não, nós não trabalhamos com privilégio, não é mérito próprio de ninguém. A pessoa ela não se torna inferior na inteligência por participar e ser cotista. Pelo contrário, é uma forma da gente fazer com que no Brasil, um país que mais de 50% da população é negro e negra, e nós temos a porcentagem muito pequena dessa população no ensino superior e muito menor ainda no ensino superior público, que deveria de fato ser para as pessoas pobres, né? Então, qual que é a função do ensino superior público hoje no nosso país? Então, as cotas raciais entram aí como uma dessas formas da gente garantir esse acesso. Então, eu trazer essa discussão aqui no Educação para Todos, e eu acho que o áudio da Ângela foi assim... Brilhante. Obrigado pela sua participação. Mesmo com a sua idade, desculpe se eu errar, 72 anos que ela disse, 72. Né? Não desista do seu sonho. Se este for o seu sonho estudar, que você leve ele até as últimas consequências. E assim, não faça do seu sonho uma utopia, mas todos os dias coloque ele como seu objetivo. E nós estamos aqui justamente nesse programa para suscitar pessoas como a Ângela, que tem esse sonho, e ajudá-las. Porque não basta só vir falarmos, né, professor? Temos que agora dar também a via de mão dupla e ajudar, e pegar na mão mesmo, e vamos para frente e garantir esse pessoal. Bom, eu gosto muito de falar isso, porque quando eu escuto o áudio da Ângela, eu lembro muito da história da minha família e da minha mãe. Minha mãe é uma mulher hoje que tem 62 anos, é uma mulher negra e uma mãe solo, de 5 filhos. Eu sou a terceira de 5. A minha mãe concluiu o ensino com 60 anos, fez a prova do Enseja, passou e quer fazer uma faculdade agora. Mas todos os filhos delas, os que não são formados, vão formar agora. A minha irmã foi a primeira da família. Chafila, né? A minha irmã foi a primeira da família a passar numa federal, a mais nova. Mas a primeira mesmo que levou a gente, de fato, foi a minha irmã mais velha. E eu sou muito grata a ela, pois sem ela e sem os meus irmãos, hoje eu não estaria aqui, porque eu gosto muito de falar quem eu sou e de onde eu venho, né? Porque a gente tem um apoio. A gente sabe o tanto que é desafiador estudar, o tanto que é desafiador trabalhar, porque hoje eu sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direitos Humanos e estudante de teatro universitário pela UFMG. E eu sei o tanto que é importante isso, o tanto que foi difícil, principalmente para nós, mulheres e mulheres negras. Ângela,
Se tem uma coisa que não tiram de você, é o que você adquiriu através do seu conhecimento, da sua educação. Como o Frei Igor disse, vai atrás dos seus sonhos. Busque aquilo que você quer. Porque quando Racionais fala que é necessário acreditar que um sonho é possível e você, truta, é imbatível. Acredite no seu sonho e vai atrás. Ô, Ariane, brilhante a história da sua mãe. Como é que é o nome da sua mãe? Sônia Câmara. Dona Sônia Câmara. Ela é um exemplo Sim. de pessoas que têm uma luta para ter 5 filhos e ter filhos que têm um sucesso. E eu destaco isso como uma possibilidade para qualquer um, para você que está aí nos ouvindo agora. É o exemplo, é a forma como que os pais lidam com a sua vida, é como os filhos vão enxergar aquilo e vão melhorar. Então, a aprendizagem, no caso que você teve uma bacharel em direito, pós-graduada em direitos humanos, defensora de uma bandeira brilhante, porque você teve um exemplo bom. E é isso que a gente fala, os exemplos que são importantes para que os novos alunos mirem na trajetória dos pais para poder vencerem na vida. Só que com uma vantagem, eles têm a capacidade e a possibilidade de estudar e fazerem melhor, porque a cada geração, tecnicamente, ela tem que ser melhor do que a anterior. Ou seja, você vai ser melhor do que seus pais, seus filhos menores que você, né? Então, de uma forma ou de outra, histórias como a sua, histórias como de tantos brasileiros ali que estão estudando, é importante você pensar assim, olha, é importante educar, é importante dar o exemplo, porque muitas vezes o problema não é só não ter uma escola para ir, não ter a faculdade para ir, também é um exemplo, é um incentivo que os pais têm que dar para os seus filhos, falar, olha, procura educar, vai lá, acha o caminho, estuda, nem que seja numa igreja, um cantinho ali, mas batalha, seja alguém na vida por seu mérito, pela sua capacidade. Então eu achei brilhante a história, tanto da Marlene, da Ângela, porque são pessoas assim, que a gente tem que entender, olha, é preciso de trabalhar até tarde, a realidade é dura você ser cortadeira e costureira e trabalhar e não pode errar o tecido fino ali, e ao mesmo tempo lidar com questões de vou aprender. Você falou um aspecto básico, né, que é a segurança alimentar. São condições básicas, né, que a gente tem que sopesar isso daí e colocar isso no ponto de vista que é a educação. Então, eu achei interessantíssimo demais o programa de vocês, o Educafro Minas, que é uma iniciativa muito interessante. Isso, já que foi fundado em 2000, já temos aí graduados aí, bacharéis, que estão no mercado, graças ao alfinete, né, que furou a bolha aí, foi o Educafro, né? Sim. Nós temos várias pessoas que já, né, concluíram ensino, inclusive advogados, nutricionistas, biólogos, psicólogos. Então, assim, Educafro tá aí transformando vidas. E você que quer, né, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, fazer qualquer tipo de estudo, de graduação, busque a Educafro. Nós vamos sempre estar em contato com vocês, para poder sonhar junto. O sonho que se sonha junto não se sonha só. E é muito importante isso, assim. Eu sou muito grata a esse projeto da Educafro. Eu sou muito grata a quem veio construindo esse projeto da Educafro. É um projeto lindo, é uma grande família. E eu gostaria de deixar aqui um agradecimento do meu coração a todos os nossos educadores de boa vontade, a todas as pessoas que fazem o projeto da Educafro acontecer. Porque eu sei que todas as pessoas que estão ali, o professor que está cansado, o coordenador que está ali cansado, que de fato quer fazer esse projeto acontecer, eu sou muito grata. A Marli, a Reni, a Thay, o Gabriel, o Felipe, o Bruno, são muitos professores, são muitos coordenadores, mas que nós somos gratos ao trabalho de vocês. Muito obrigada. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a você, Frei
Professor, eu tô aqui pensando, sabe, que esse espaço que nós temos aqui hoje é muito bacana, surpreendente. Eu tô, assim, lisonjeado, confesso, e esse áudio mexeu muito comigo. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos escutando, professor Luiz Flávio, toda a pessoal da rádio Favela Autêntica 106,7, a todos os moradores da Serra, enfim, todas as pessoas que nos escutam. Quero mandar um abraço também para todos os nossos amigos e amigas que estão nos escutando e tiveram a possibilidade de compartilhar conosco desse momento. Um abraço também para toda a rede Educafro Minas. Quero mandar um abraço especial que me pediu aqui no celular agora para Florzinha, essa pessoa que me escuta de longe, sempre aí me acompanhando. Um abraço, Florzinha. Muito obrigado por você estar junto com a gente nesse processo e agradeço demais. E espero que não seja somente esse programa. Nós estamos à disposição para trazermos assim outros temas, outras referências e quem sabe não essa parceria com a rádio para nós divulgarmos essa beleza. Tanto dessa possibilidade de aqui um lugar de reflexão de educação, como também um lugar de divulgação dessa educação concreta. Então, muito obrigado, agradeço demais. E também, assim, eu deixo as portas, né, da nossa sede aberta também, para vocês que queiram visitar, é só entrar em contato conosco e também deixar para você, professor, uma parceria também de falar aqui sobre racialidade, porque é um estudo muito importante, da gente ler autores negros, autoras negras, livros que de fato falem sobre esses temas que é de suma importância hoje para a nossa sociedade. A gente já não pode mais deixar de falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês. Gente, por aqui fica o programa Educação para Todos, como acontece todas as quintas-feiras, às 4h, com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, Vera Inês Rodrigues e coordenação de Deisiane Avelino, com o apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio. Fica por aqui o programa Educação é para Todos. Um abraço e até a próxima quinta-feira. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. 1067. Autêntica. Autêntica FM.